E o Salah que ia bater o pênalti e o goleiro tava em cima do travessão. E o Salah acertou bem na cara do goleiro, derrubando ele de cima. E o Neymar que bateu a falta, acertou no urubu e a bola desviou e acertou bem no ângulo. E se liga só na cavadinha desse cara aqui, hein? Foi insano, nem eu mesmo acredito nisso. E o cara que derrubou o travessão com um chute, hein? Meu amigo. E o Cristiano Ronaldo que foi bater a falta e do nada a barreira sumiu e o Cristiano Ronaldo fez o gol na maior facilidade. E ainda chutaram a bola no Messi que ele ficou chorando. E teve um belo cruzamento na área e do nada aparece uma mão gigante e faz o gol com um peteleco. Muitos vão dizer que é mentira, esse cara foi bater o pênalti, do nada a trave cresceu o dobro do tamanho e o cara fez o gol na maior facilidade. E essa bola rodando no dedo pro cara bater a falta, isso aí é muito fácil. E esse jogador que recebe um peteleco no meio dos peitos fica lá rolando. E esse zagueiro que veio voando e impediu o gol. E mais uma vez a história se repetiu, o zagueiro veio voando e impediu o gol. E o Messi que ficou tamanho de uma pulga e saiu driblando todo mundo, hein? Isso aí é difícil de acreditar.